Falam de Deus, mas não o conhecem. A hipocrisia dos últimos dias. Reflexão bíblica profunda em 2 Timóteo 3:5. Vivemos em dias em que o nome de Deus está em alta. Ele aparece em discursos, em biografias de redes sociais, em tatuagens, músicas, camisetas e até slogans políticos. Muitas pessoas afirmam conhecer a Deus, falar com Ele, representá-lo. Mas será que o conhecem de fato? Será que o obedecem? Será que vivem para Ele ou apenas usam seu nome como símbolo de status espiritual? O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, fez uma advertência chocante e urgente sobre os últimos dias. Ele não estava falando de ateus ou pagãos declarados, mas de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. 2 Timóteo 3:5. Ou seja, gente que fala de Deus, mas não vive como quem o conhece. Essa é a hipocrisia dos últimos dias. 1. Aparência de piedade. Uma fé de fachada. Piedade na Bíblia não é apenas um sentimento ou ritual religioso. Ela representa um relacionamento vivo, verdadeiro e prático com Deus. É a fé que se manifesta em frutos: amor, santidade, arrependimento, obediência e compaixão. Quando Paulo fala sobre a aparência de piedade, ele está denunciando uma religiosidade superficial, uma casca sem essência. Hoje, isso é mais visível do que nunca. Há quem cite versículos, poste fotos com Bíblia nas redes sociais, participe de cultos, cante louvores, mas vive uma vida sem transformação. Não há quebrantamento, não há busca por santidade, não há renúncia do pecado. O que existe é uma versão personalizada de Deus. Um Deus que aprova tudo, que não confronta, que apenas confirma seus desejos. A aparência engana os olhos humanos, mas não engana o Senhor. Deus vê o coração. Ele sabe quem o ama de verdade e quem está apenas representando um papel. 2. Negam o seu poder. Onde está a transformação? O maior sinal de que alguém realmente conhece a Deus é a transformação. Quando Cristo entra na vida de alguém, algo muda. Não apenas externamente, mas no coração. Aqueles que negam o poder de Deus estão dizendo, com suas atitudes, que Ele não é suficiente para mudar, curar, libertar ou restaurar. Negar o poder de Deus é viver no pecado sem lutar contra Ele. É aceitar a mentira de que ninguém é perfeito como desculpa para não buscar a santidade. É justificar atitudes erradas dizendo que Deus entende, quando o que Ele quer é arrependimento e mudança. É muito perigoso usar o nome de Deus sem viver sob o seu senhorio. Em Mateus 7:21-23, Jesus foi direto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos, naquele dia, dirão, Senhor, em teu nome profetizamos. E eu lhes direi, nunca vos conheci. O problema não era o discurso deles, mas o coração. Eles falavam de Deus, mas não o conheciam de verdade. 3. Os frutos não mentem. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Não é o quanto alguém fala de Deus, mas o quanto a vida dela se parece com Cristo. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22-23. É o verdadeiro sinal de uma vida cheia de Deus. Nos últimos dias, haverá muito barulho espiritual, mas pouca evidência de transformação. Muitos usarão palavras doces e terão carisma, mas negarão a verdade do Evangelho com sua vida. Precisamos aprender a discernir além das aparências. Nem todo cristão é discípulo, nem todo discurso bonito é verdadeiro, nem todo altar é santo. 4. Por que isso está acontecendo? Paulo explica que nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, desobedientes, ingratos, sem amor ao próximo, caluniadores, sem domínio próprio. 2 Timóteo 3:1-4. E é nesse contexto que surge a falsa piedade. Gente que tenta usar Deus como selo de aprovação
para uma vida centrada em si mesma. Muitos não querem Deus, querem apenas os benefícios que acreditam que Ele pode trazer: bênçãos, sucesso, cura, prosperidade. É uma fé egoísta, interesseira, voltada para o eu. Essa religiosidade moderna é um retrato do coração humano longe do Senhor. 5. O Evangelho de verdade. Confronta e liberta. O verdadeiro Evangelho é confrontador. Ele nos mostra que somos pecadores e que precisamos desesperadamente de um Salvador. Ele nos chama ao arrependimento, à renúncia de nós mesmos, à cruz. Quando o Evangelho é pregado com fidelidade, ele incomoda, porque nos tira do conforto do pecado e nos leva à luz da verdade. Por isso, muitos preferem versões diluídas, mensagens motivacionais, promessas sem obediência, bênçãos sem compromisso. Mas o Evangelho de Cristo continua o mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Essa é a mensagem que transforma, que liberta, que salva. 6. Hipocrisia. O perigo de viver de aparências. A palavra hipocrisia vem do teatro grego e significava atuar, representar um papel. O hipócrita é aquele que vive de fachada, que finge ser algo que não é. Jesus foi duro com os fariseus por causa disso. Eles eram mestres da aparência, mas seus corações estavam longe de Deus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Nos últimos dias, esse espírito religioso hipócrita se espalhará. Pessoas estarão em púlpitos, lideranças, ministérios, falando de Deus, mas negando o poder da sua verdade. Precisamos estar atentos, não sejamos enganados nem cúmplices disso. 7. Fuja deles. Um alerta de Paulo. O versículo de 2 Timóteo 3:5 termina com uma recomendação. Afaste-se desses também. É sério. Paulo não diz, tente entender, ou dê tempo, mas fuja. Isso mostra o perigo da influência de uma religiosidade falsa. Quando nos cercamos de pessoas que vivem de aparência, corremos o risco de normalizar o pecado, de esfriar na fé, de comprometer a verdade. Se alguém fala de Deus, mas vive em contradição com a palavra, essa pessoa precisa de arrependimento, não de aplausos. E você precisa proteger seu coração. 8. Deus busca os verdadeiros. Jesus está à procura dos que o adoram em espírito e em verdade. João 4:23. Ele não se impressiona com títulos, popularidade ou visibilidade. O que ele quer é sinceridade, verdade no íntimo, rendição total. Quem conhece a Deus de verdade vive uma vida de fé que impacta, transforma, ilumina. Quem tem o Espírito Santo reflete Cristo, mesmo nas falhas. Não há perfeição, mas há arrependimento genuíno, busca constante, amor à verdade. 9. Examine-se a si mesmo. Essa mensagem não é só para apontar o erro dos outros, mas para examinar a nós mesmos. Estamos falando de Deus, mas o conhecemos de fato? A nossa vida demonstra intimidade com o Senhor? Nossas atitudes revelam o fruto do Espírito ou o ego camuflado de religiosidade? O chamado hoje é a autenticidade, a santidade, a volta ao Evangelho puro e simples, a busca verdadeira por Deus. 10. Conclusão. Fale de Deus, mas viva com Ele. Nos últimos dias, haverá muita confusão espiritual. O que vai te manter firme não é o nome de uma igreja, um pregador famoso, uma doutrina popular. É a palavra viva. É a presença real do Espírito Santo dentro de você. É a certeza de que você conhece a Deus e que Ele te conhece também. Não se conforme em apenas falar de Deus. Viva com Ele. Conheça-o. Busque-o com intensidade. Deixe que Ele transforme seu interior. Que a sua fé seja mais do que palavras, seja vida, poder, presença e verdade. Versículo-chave. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
2 Timóteo 3:5.